Bem-vindos ao Fertilicast. Esse é um podcast voltado para a saúde reprodutiva, né? A finalidade é de informar com qualidade, informações com qualidade. Nós temos o prazer de receber pessoas especializadas, com vasta experiência na área. Estamos nas principais plataformas de áudio e vídeo. Eu sou o Dr. Valdemar Carvalho e o nosso episódio de hoje é um episódio bem interessante, porque nós vamos falar um pouquinho sobre a experiência e a jornada do paciente em reprodução assistida. Eu trouxe aqui um convidado muito especial, né? E é uma pessoa que tem bastante experiência, da qual eu sou fã. Assisti uma aula que eu fiquei assim, cara, essa aula vai ser fundamental aqui para a gente trazer esse assunto, porque vai ser muito bom para vocês, para que todos possam desfrutar um pouquinho. Eu trouxe aqui o Dr. Rogério Leão, que é um médico que não preciso nem falar muito assim, tem bastante tempo de experiência, uma formação espetacular. Autor de livros de assuntos diversos, mas o assunto de hoje que o Rogério vai falar com a gente é sobre essa jornada do paciente, todas as experiências que o paciente pode ter durante o seu tratamento e a sua abordagem. E, Rogério, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço. E eu queria que, assim, como é um podcast que é informativo também, eu queria que você falasse um pouquinho de você, da sua formação, do como você trabalha. Aqui não tem problema nenhum você falar da clínica, das pessoas que você gosta, de onde você... Tudo não, é livre, é um podcast livre. Mas conta pra gente um pouquinho, pros nossos ouvintes saberem um pouquinho sobre você. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de falar e de divulgar informação. A gente, lá na minha clínica, a gente sempre gostou de fazer e-books informativos, de divulgar bastante a informação, que eu acho que a informação é muito importante. Eu sou formado na Unicamp em medicina, fiz residência também lá na Unicamp, e depois uma especialização em vídeo aqui em São Paulo, no Pérola Byton, e em fertilidade na Santa Casa. Eu trabalho ainda na Unicamp, eu sou responsável técnico pelo Laboratório de Reprodução Humana, lá da Unicamp, e trabalho numa clínica particular aqui de reprodução, o IPGO, que fica no Paraíso. Já estou aí há 15 anos nessa clínica, eu trabalho com o Dr. Arnaldo Cambiag, que é o dono da clínica, e é uma clínica muito grande, né, na parte de reprodução. A gente tem bastante livros e e-books publicados, né? No site do IPGO você consegue baixar todos os e-books sobre diversos temas em reprodução humana, destinados a paciente mesmo, para informações. Temos 3 livros para médicos, daí, um tratado de medicina reprodutiva, direto ao ponto, né? Esse é o nome, um de oncofertilidade e um sobre coito programado e indução da ovulação. E agora, recente, a gente acabou de lançar um outro livro que chama Ame Seus Ovários, que é um guia de cuidados para você prolongar aí a sua fertilidade, evitar um declínio acentuado da função ovariana e o que fazer em situações em que essa queda da fertilidade já aconteceu. Então, vocês viram que aqui o assunto vai ser bastante interessante, porque é muita experiência contida numa pessoa só. Não, mas brincadeiras à parte aqui, Rogério, obrigado mesmo, porque é o seguinte, vocês têm muita experiência, não só em passar as informações com qualidade para as pessoas, mas também é uma dinâmica muito grande na sua clínica, né? Onde tem uma abordagem, um acolhimento dos pacientes, uma recepção dos pacientes, tem todo um projeto já montado e sequenciado, né? E quando eu estava assistindo essa sua aula, que você mostrou lá da jornada do paciente e tal, e as decepções durante o caminho e tal, e eu falei, putz, isso é verdade. E é verdade, fazendo a meia-culpa para todos os médicos, porque quando a gente fala, a gente passa um orçamento, a gente fala como é que vai ser o tratamento tal, dá a impressão de que tá tudo certo. O casal foi lá, pagou, vai ter o filho, tá tudo resolvido e não vai ter nenhum problema, né? A ponto de
tem pacientes às vezes falam pra gente assim: "Ah, tá, eu vou ter algum custo a mais? Ou eu não vou? A minha expectativa de gravidez, tal", e a gente fica assim: "Porra, não dá pra prever se vai ter custo a mais, não dá pra prever se vai ter, sim, gravidez certa ou não, tal". Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, paciente casal, pode ser casal de planejamento reprodutivo só, um casal homoafetivo que está lá só para usar as técnicas para ter filho, ou aquele casal infértil mesmo que está sofrendo, tal. Como como que vocês recebem ele na clínica? Como é que vocês lidam com ele até depois da consulta e tudo? Eu queria que você fizesse um pouquinho daquela trajetória, e aí baseado nessa aula mesmo, para o pessoal poder entender, porque é bastante difícil essa parte, né? É assim, quando a gente recebe pela primeira vez um casal, né, procurando uma clínica de reprodução, tem dois tipos diferentes. A gente pega muito aquele casal que já vem de uma trajetória de vários tratamentos, e se estão procurando a gente é porque normalmente não deu certo, então é uma abordagem diferente. É um casal que já conhece o processo, já fez às vezes várias vezes o processo e já está bem desgastado do processo. Então, essa é uma abordagem diferente. E tem aquele casal que está vindo pela primeira vez, né? Esse casal que está vindo pela primeira vez, ele tem uma visão diferente, né? Alguns até já se informaram muito, porque as pacientes de reprodução costumam ser bem informadas, ouvir podcasts, seguir especialistas em rede social, conversam muito em grupos, então também conhecem muita experiência de outras pacientes, então ela já vem com algum conhecimento. E tem algumas que nunca, né, pensaram nisso, nunca pensaram que iriam enfrentar esse problema e vem numa angústia muito grande. O casal que está vindo pela primeira vez, a consulta de primeira vez é uma consulta que demora muito, né? Porque primeiro você tem que ouvir tudo, né? O que o casal já passou, o que tem de exames, né? Normalmente é uma lista de exames grandes, né? E você tem que daí explicar todas as possibilidades. Muitas delas, né, principalmente quando procura a gente numa clínica mais especializada, já passaram pelos tratamentos mais simples. Então, geralmente, já vem numa situação que indica já ir para um tratamento de alta complexidade, né, como uma fertilização in vitro. Né? Mas mesmo as que não passaram por isso, você vai ter que ter todo aquele tempo explicando. O tratamento de fertilização in vitro, quando a paciente vai pela primeira vez, ela vai muito confiante, né? Lógico que ela, inicialmente na consulta, ela tem aquele muito medo que a gente vai falar para ela alguma coisa do tipo, não tem condições de fazer, né? Mas a partir do momento que você propõe que existe a possibilidade de fazer a fertilização in vitro, ela está geralmente super confiante na primeira vez, né? Ela pensa, agora eu vou fazer um tratamento, vou pegar, formar um embrião, colocar o embrião dentro do meu útero, assim, pronto, já deu. Principalmente quando ela já vem com sabe que a reserva ovariana dela é boa, fez exames iniciais que não tinham, né, nenhum problema, então ela vem muito confiante. Só que às vezes as chances não são tão boas, né? E então, nesse primeira consulta, são dois pontos que tem que se gastar muito tempo. Um é explicando todo o processo, né? Tem que explicar todo o processo porque ela também tem que estar preparada para tudo que vai vir. Você falou da situação financeira. A gente sabe que é um tratamento caro, que para a maioria das pessoas é até não acessível. Só que é importante, quando se passar esse valor, assim, já dar um panorama completo do que for, né? Muitas vezes passa-se os valores muito picados. Então, assim, o tratamento de fertilização in vitro é tanto. A paciente já tá bom, então tô tranquila para fazer com esse tanto. Só que ele fala, não, mas não passou, mas tem a medicação. A medicação é um valor altíssimo, né? Às vezes você já sabe que uma coleta não vai ser suficiente para aquela paciente. Então, já tem que estar programado que talvez vai ter que ter mais coletas. Às vezes, os preços também são passados, um para coleta, mas se congelar o embrião e transferir, o valor é outro. E hoje a maioria das pacientes acabam tendo que congelar o embrião para transferir no outro ciclo. Então, é importante isso, né? Lógico que a gente não tem como, às vezes, vai mais do que a gente espera, mas já dar um panorama primeiro de quanto vai ser o gasto total. Para daí que a pessoa realmente
se programar para aquilo, né? Porque não tem coisa mais angustiante que daí, de repente, surgem uns valores ali, você já está no meio do processo e fala, não, mas tem mais tanto, e de repente aquilo já não era mais acessível e talvez você não entrasse nesse processo se soubesse desde o início. E o segundo ponto são as chances de sucesso, né? A maior angústia, eu acho, da reprodução assistida que é um investimento grande, não só financeiro, como de tempo, de energia e tudo, para uma incerteza. Não tem como a gente garantir, por mais que seja total bom prognóstico a paciente, a gente tem surpresas negativas que a gente não consegue ali a gravidez e a paciente tem que estar preparada para isso. E em algumas situações, ela, apesar de ela estar muito bem, muito saudável, principalmente pacientes com uma idade que hoje é muito jovem, uma mulher de 39, 40 anos, um volume maior das pacientes hoje é essa idade. E elas estão muito bem clinicamente, estão bem fisicamente, só que a gente sabe que o ovário geralmente já está aí com uma função bem diminuída e as chances já caem muito. Então, é lógico que existe a variação individual, a gente não consegue definir uma chance global para as pacientes, mas a idade a gente sabe que é um fator importante. Então, na primeira consulta, geralmente, um grande tempo da consulta eu fico conversando sobre o envelhecimento ovariano, porque ela também tem que entender o porquê daquilo. Por que, apesar dela estar com uma reserva boa, por que já tem uma chance menor, né? E lógico que, mesmo você falando tudo isso, você falando das chances que às vezes são muito limitadas, principalmente pacientes muito mais velhas, ela, ainda assim, quando vai para a fertilização in vitro, ela tem muita esperança, né? Então, com você falando tudo isso, você sabe que quando vier o negativo, vai ser uma decepção. Você pode falar que a chance era 1% de dar certo, mas ela está a fim de tentar e vai ser uma frustração do mesmo jeito, né? Agora, se ela tinha uma expectativa maior ainda, essa decepção vai ser muito maior, né? Então, isso que é o principal. A gente tem que... E essa conversa não dá para ser rápida. Então, você tem que explicar passo a passo e também explicar tudo que ela vai passar, para também no meio ali ela pensar, nossa, mas eu não sabia que ia ter que fazer isso, não sabia que teria que esperar mais tempo. Muitos já querem para ontem, né? Quero começar, já quero transferir, já acho que já está pensando no nascimento da criança. E você acha que... Porque você tocou nos pontos, né? Então, você acha que a mídia social hoje, o paciente também já vem com informações de outros colegas que estão ali divulgando uma coisa genérica, só que a pessoa ela pega para ela, Sim. Então ela já chega achando que não é ela só, mas que aquele profissional vai resolver todos os meus problemas, né? Eu acho que esse é um dos grandes fatores, né? Que a gente percebe essa dificuldade. Então, a pessoa já chega, que nem você falou, né? Ela chega já com uma expectativa e transforma 1% em 100%, né? De dar certo. E a segunda situação que, pelo menos, eu percebo é que nem sempre, e eu não sei se é essa a sua experiência, mas eu acho que deve ter alguma relação, nem sempre eles entendem tudo que a gente está falando. Porque, veja bem, a gente está falando de um assunto extremamente técnico, né? Acho que nem, às vezes, residente de ginecologia e obstetrícia entendem direito sobre a formação dos gametas e tal. E aqueles pacientes, por mais que eles estudem, que eles cheguem no consultório com a gente, com informações, eles não sabem direito, né? Então, eu acho que você citou esses dois pontos que são pontos aí cruciais. Mas quando a gente fala de laboratório, quando a gente fala de resultados, a gente sempre está, diferentemente aqui no Brasil, a nossa cultura latina é um pouco diferente da cultura americana e europeia. A cultura americana, por exemplo, você vai para uma clínica onde você já sabe a taxa de sucesso por médico, por clínica, e você escolhe a sua taxa de sucesso pela clínica, né? E na cultura europeia você vai com aquela coisa que o pessoal fala na lata assim tudo e te derrota, né? E tira suas esperanças. Então, eu acho que talvez, eu queria saber como você aborda esses casais mesmo que chegam já meio que destruídos de ter uma reserva baixa, uma reserva ovariana baixa, né? Que é pouco óvulo, de ter uma idade já que para todos nós é uma idade que você falou, jovem, tranquilos, estão super bem, mas que os ovários estão, entre aspas, envelhecidos, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho.
E aí, como que abordar isso para que eles compreendam, né? Porque você estava falando aqui que você tem que perder uma consulta ou 2 consultas, mas você tem algum foco de direcionamento para explicar isso? Na primeira consulta, eu sempre tento conversar sobre tudo. Só que realmente, por mais que você gaste tempo, é muita informação nova. E mesmo que o paciente, né, já ouviu, já leu, já pesquisou, ainda assim é diferente. É, você falou que até os residentes de obstetrícia têm dificuldade, eu vejo isso pelos residentes da Unicamp. Eles passam no ambulatório de fertilidade e como o volume muito grande, né, da residência acaba sendo a obstetrícia, a ginecologia geral, eles passam e realmente os residentes às vezes pegam umas pacientes que já passaram por vários tratamentos e elas começam a falar várias coisas que eles mesmos ficam meio perdidos, né, das coisas, porque é um mundo à parte, né? Então, é muita informação e não dá para o paciente assimilar tudo de uma vez. Então, você fala tudo aquilo, no retorno vai ter que falar de novo e conforme vai fazendo o tratamento, vai ter que explicando tudo, né? E não só a gente, como geralmente tem uma pós-consulta que a enfermagem também vai explicar, né? A gente fala das medicações, mas ela tem que sentar depois, né? Principalmente e sentar, explicar passo a passo, medicação por medicação, porque até tem uma vez um amigo meu médico também, que ele e a esposa fizeram o tratamento lá na clínica, e ele mesmo falou assim, nossa, ó, eu sou médico e eu fico pensando, será que esses pacientes não erram muito a medicação? Porque é muita coisa, assim, nova, e eu mesmo como médico, eu sei, às vezes a gente tem que parar, mandar mensagem, né? Você tem que sempre ter um canal de, né, pelo menos que a enfermagem possa orientar. Normalmente os pacientes têm meu celular também, podem me mandar mensagem também, porque surgem dúvidas. É realmente muita informação em pouco tempo, né? E você tem que abordar, falar de novo. Muitas vezes a gente ouve o que a gente quer também, então você falou, alertou de todos os pontos negativos e a pessoa pegou só aquela informação. Então, principalmente em casos de muito prognóstico muito ruim, eu sempre reforço de novo, né? Você vê que às vezes a paciente ainda não assimilou a dificuldade do caso dela. A gente não pode acabar com a esperança dela, porque todo mundo já teve um caso ali que a gente mesmo já achava assim que não ia dar e dá certo. Mas a gente tem que sempre voltar a paciente para a realidade, né? Para ela estar presa ali, né, e aderida ao tratamento. E é uma coisa que eu até cito às vezes em consulta, quando eu estou com a paciente, que eu falo assim, olha, se você estivesse na Europa ou na Espanha, ou sei lá o que, o cara ia falar para você simplesmente, olha, você não vale a pena você gastar esse dinheiro, ou o governo não vai querer gastar esse dinheiro com você, porque a taxa de gravidez é muito baixa. Vamos logo fazer ovo doação, vamos pegar óvulo de outra pessoa, tal. E quando você fala isso, o mundo desaba, né, para o paciente. Eles já começam a entender como. Então, já recebe a informação, o filho não é meu, né? Já de cara, a gente inclusive tem um episódio só falando sobre essas coisas do aspecto emocional. Mas eu acho que essa situação, né? Vamos fazer uma situação hipotética aqui, Rogério. Então você começou lá, você está com o paciente, o casal veio, você estava tudo, você mesmo com a sua experiência viu lá que tinha uma boa reserva ovariana, um casal com prognóstico intermediário, não super bom, mas é um prognóstico tal, e você começa a induzir a ovulação dessa paciente, dá as medicações e não responde, não tá daquele jeito e você tem que ou interromper a indução da ovulação no meio do caminho, quer dizer, já passou por tudo, já gastou dinheiro, já fez uma programação e tem que interromper, ou pior ainda, você vê que foi uma estimulação ruim e quando você vai tirar os óvulos não sai nenhum óvulo adequado ou não fertiliza nenhum embrião. Essa é uma eu acho, na minha opinião, que é uma das piores jornadas dentro do tratamento, né? Como que vocês lidam lá com essas situações? Eu acho isso é um dos maiores imprevistos, né? Que eu falo. Mas a primeira coisa é já preparar para a paciente de que essas coisas podem acontecer. Não é o esperado para ela, mas que essas coisas podem acontecer, né? Então, até o que eu falava na aula, assim, mostrar para a paciente, nem todo folículo ali vai crescer, nem todos que crescem vão ter óvulo, nem todos os óvulos vão ser maduros, porque às vezes você fala lá para a paciente, né, ela tem 10 folículos iniciais, ela pergunta, quantos iniciais eu tenho? Tenho 10 iniciais.
ela já está pensando em 10 bebês, às vezes, Exato, né? exato. Já está pensando, vou ter 10 bebês. Nossa, que ótimo e tal. Então, você já tem que falar assim, não, nem sempre, como vai. Eu acho muito importante, a cada ultrassom, eu sempre atualizo como está, né? Tem pacientes, às vezes, que contam experiências de que ela não sabe nem quantos óvulos teve, nem o que, que foi. Lógico que, às vezes, ela esqueceu a informação, mas, às vezes, ela também ficou realmente... Não foi passado a informação. Então, eu acho que a gente tem que ser mais transparente possível. Mesmo assuntos espinhosos, assuntos ruins, a gente já tem que falar logo e já ir falando, né? E muitas vezes, quando a resposta é muito ruim, é ter uma conversa com a paciente. Você, ó, só tem um folículo, 2 folículos, você quer tentar coletar, né? E daí, lógico, pensar, eu acredito que possa, numa próxima, ser melhor, mas às vezes ela quer tentar colher e às vezes dá certo, entendeu? Então é uma conversa, essa decisão tem que ter junto com a paciente. Você tem que passar a maior parte de informações, porque a paciente é leiga, né? Ela tem que ouvir, mas para isso, eu acho que tem 2 pontos essenciais. Um, então, é realmente conversar que isso é possível acontecer e que às vezes vai acontecer fora do esperado. Eu sempre enfatizo para ela, eu não tenho como prever a qualidade dos seus óvulos. Eu tenho como prever mais ou menos a quantidade, né? A gente tem exames de reserva ovariana que eles tenham até uma boa predição de quantidade, embora às vezes não responda, mas tem uma chance boa dessa predição ser correta. Agora, a qualidade é totalmente incerta. Por isso que, então, também, eu acho que a gente sempre tem que estar claro que a gente fez tudo de melhor ali, né? Então, se não responder, mas pelo menos não pensar, o que poderia ter sido feito diferente? Lógico que a gente sempre vai rever o que poderia ter sido feito diferente, mas saber que escolher um ciclo bom, então é sempre bom. Toda consulta eu sempre faço ultrassom e conto reserva ovariana dela, antes dela fazer. Até para saber se no dia que ela vier aquela vez, estava com um ovário adequado para ela, ou bem naquele ciclo tinha pouco folículo. Então você já está com uma cara que aquele ciclo não vai bem, né? Outra coisa é já orientar tudo que você orientaria, né, para melhora de qualidade ovular, então orientar hábitos, né? Todo aquele por exemplo, se fuma, se bebe, se usa alguma ou outro tipo de droga, então orientar que tudo isso tem que parar. Melhora do ponto de vista metabólico, de dieta, então assim... Tirar os fatores externos, né, que possam interferir e que possam até dar sentimento de culpa, às vezes, né, para o paciente, né? E também explicar para ela, né, tudo que ela vai envolver, para saber se ela vai depois poder fazer tudo de acordo. Às vezes a paciente vem, quero começar. E daí, se você não explica tudo que ela vai ter que fazer, às vezes ela fala, nossa, mas eu ia viajar e agora... Daí, não, mas esse dia não tem como eu fazer a coleta. E daí você já sabe que vai fazer um tratamento que não foi o mais adequado. Então, já avisar antes, às vezes realmente as pacientes não dão a informação, né, mas às vezes elas... Você já explicou tudo, só que ela ficou um tempo amadurecendo a ideia de fazer e quando chega, quero começar. Vim hoje, já estou menstruada e quero começar nesse ciclo. Então, vê bem tudo que ela vai ter que fazer, explicar. Tudo que você fala antes, por mais que a gente falou assim, às vezes a paciente não assimila toda a informação, então a decepção pode acontecer, mas quanto mais informação tem antes, mais você alertou ela daquilo, a decepção vai ser menor, né? E quando tem isso, às vezes a gente tem que entender que é uma característica do ovário dela e a gente vai ter que partir para outras alternativas, né? Mas, ou às vezes a gente pode fazer, não, tem algo que a gente pode fazer para tentar melhorar, né? Vamos tentar com uma outra medicação, vamos tentar ver o que vai acontecer. Até você citou da ovodoação, e eu acho que, até eu estava esses dias pensando assim, vou gravar um vídeo, né, para o Instagram para falar sobre isso. Quando eu vou decidir partir para a ovodoação, né? Porque a gente estava falando de imprevistos, mas eu acho que o maior imprevisto, que não é tão imprevisto, mas a maior mudança de planejamento às vezes que a gente tem que fazer é quando realmente faz tratamentos e a gente vê que não consegue ter um embrião normal, né? Às vezes, quando nem consegue formar embrião, é mais fácil da paciente entender que realmente ter um embrião próprio, né, com o seu óvulo, vai ser muito difícil. Mas em situações que ela forma embriões de boa qualidade, às vezes
pacientes com 42, 43 anos têm ainda uma boa reserva, formam um embrião ali, 6 embriões, 5 embriões, e vem tudo alterado, né, quando faz a biópsia embrionária, né, porque as cromossomopatias, as alterações cromossômicas estão mais relacionadas à idade, é mais difícil dela pensar quando que eu devo desistir, né? Já tive paciente que na sexta coleta conseguiu, daí tem um embrião euploide engravidou, tem paciente que na terceira, tem paciente que na quarta, e tem paciente que já fez mais de 7 coletas e não consegue. E a gente não tem essa resposta para dar. Pode ser que na próxima dê, pode ser que na próxima dê, mas talvez isso vai se repetir. E então é muito conversar com a paciente e pôr no papel, né? O tratamento para uma coleta de óvulo envolve, né, é muito mais desgastante, né, e a chance, às vezes, é uma chance mínima, né? Quando já aconteceu tudo isso, você vai partir para uma ovodoação, em que é muito mais simples, né? Porque ela só vai ter que preparar o útero para transferir, com uma chance que Bem chegaria, maior. às vezes, quase 70%, dependendo da situação, né? Então, você tem que expor isso, mas a gente tem que tirar alguns mitos, né, da ovodoação, que às vezes a paciente tem, mas a gente tem que respeitar a vontade da paciente. E você falou uma verdade, né? Eu tive pacientes, e você também deve ter o mesmo perfil de paciente, mas que ela tem muita dificuldade de aceitar, e nós, seres humanos, né? Temos dificuldade de aceitar as nossas falhas, nossas dificuldades, né? Então, uma paciente que ela vem com mais de 40 anos e tem bastante óvulo, ela vem, assim, empoderada. Eu ainda estou bem, eu estou bem porque eu tenho bastante óvulo. Quando formam embriões e esses embriões estão alterados, elas às vezes têm dificuldade de imaginar que aquilo é uma coisa que a gente fala, a gente explica, mas ela vai falar assim, não, não é possível, é culpa do meu marido, porque eu não é possível. E eu já vivi isso até recentemente com um paciente. E a gente fez outro tratamento e também vieram os embriões alterados, 42 anos, né? Não tinham tantos, tinham três blastocistos tal, e todos vieram alterados, e no segundo veio alterado também. E essa paciente, ela começou assim, se ela não estava mais botando culpa no marido para não ter problemas, ela começou a botar culpa, e eu estou falando isso de uma forma bem sutil, não foi nada agressivo da parte do paciente, mas a culpa assim, na clínica ou no médico. Eles Sim, tendem, né, a querer, tipo, porra, eu vou para outro lugar porque lá talvez eu consiga. E pior assim, pode conseguir mesmo, né? Porque se a gente pensar em sim, estatística, exatamente. pode conseguir na outra clínica e o outro médico, outra clínica é muito melhor, né? Então, eu acho que é muito importante que eu falo isso, que é meio como se fosse uma fila de supermercado, né? Você tá aquela lá tá andando, você sai, daí aquela lá para e você vai. Então, isso eu acho que é um ótimo exemplo para a gente ver um problema da jornada do paciente, né? A Sim. decepção que passa. Mas tem uma outra situação também, dentro da própria jornada da paciente entrar no consultório, já está pronta para o tratamento, só que ela retorna com os exames, então já, na primeira consulta, já, pô, tem indicação disso, vou fazer esse tratamento, vou usar, melhorar um pouco aquele sêmen, sabe? A gente tem todos os nossos Uhum. artifícios e é importante, gente, que a gente saiba que existem os artifícios, mas não quer dizer que eles são garantidos. Mas aí ela vem com tudo preparado e aí tem a decepção de, putz, ela tá com a tireoide com um hipotiroidismo e tá assim, um TSH não é pouquinho aumentado, né? E a gente Sim. sabe que tem que ter esses níveis adequados, ou tá com uma resistência à insulina ali e tal, ou eventualmente até uma paciente que é de risco de síndrome de hiperestímulo ovariano, que nada mais é que uma mulher que tem muitos óvulos, e quando você dá o remédio ela pode descompensar total e a gente tem que saber lidar com essa situação. E ela veio toda pronta já para começar o tratamento. Aí, às vezes demora 2, 3 meses para a gente acertar essa paciente para um tratamento, né, Rogério? É, É fácil segurar, difícil? Como que vocês têm não, apoio lá para isso? não, Porque é difícil, assim. O que eu falo, e a gente, por exemplo, tem muita paciente à distância, e às vezes as pacientes à distância não conseguem acesso a exame rápido, a tudo rápido, né? E o que eu falo, a gente tem que ser o mais sincero com a paciente e respeitar a autonomia dela, entendeu? Por exemplo, às vezes ela assim, eu quero começar nesse ciclo, daí, aquilo que eu estava falando agora, por exemplo, você vê o ovário dela e fala assim, não tô vendo folículo no teu ovário. Eu não acho que vai responder bem nesse ciclo. Ah, mas eu quero tentar, quero tentar, quero tentar. A não ser que seja algo que realmente você vê que não vai dar de jeito nenhum, e daí, né, eu falaria, não, eu não acho que deva fazer, mas você pode tentar respeitar, né? Então, a gente tem que sempre falar o que é melhor para a paciente. Ou a mesma coisa, quando a paciente fala assim, ah, eu não consigo
colher tal dia, quero colher antes os ovos. Falei assim, olha, eu acho que ainda vai vir muito imaturo. Mas, assim, se a paciente insistir, não, eu posso acatar a decisão dela, desde que não seja uma coisa que realmente fuja aí da ética também fazer, mas a gente tem que ser muito sincero com ela, olha, não é o melhor. E ser firme nisso. Por exemplo, muitas vezes a paciente já quer transferir no mesmo ciclo. Eu quero coletar e quero transferir no mesmo ciclo. É uma paciente que tem uma super resposta. Eu falei, eu não vou transferir de jeito nenhum no mesmo ciclo, você vai ter um hiperestímulo, é grave, né? E não vou pôr você a um risco elevadíssimo, né? Porque você não quer. Ou às vezes até faz o exame, né? Tem realmente uma endometrite mesmo, uma adenomiose E não dá para extensa, transferir. que você fala assim, olha, transferir nessas condições não tem condições. A gente também tem que se impor um pouco como médico do que é o melhor para ela, né? A maioria, às vezes, por mais resistência, tem que, com paciência, e aí isso que eu acho, a gente também tem que ter um pouco de paciência e convencer. A maioria acaba se convencendo. Pode reclamar, pode ficar desgostosa, mas no fim, passou-se, depois ela vai ficar É, feliz com você, né? A gente também é igual o pai, a gente não pode também só. A criança falou e você vai fazer o desejo da criança. não, Não, não. você tem que saber também se impor do que não vai ter chance, né? A não ser que você realmente, você fale assim, olha, é melhor assim, mas é viável fazer do jeito que a paciente quer? Tá bom, então a gente faz, né? Mas se não, infelizmente, e se a paciente não quiser voltar, paciência Não tem também. jeito. Eu A acho também gente, a gente tem que estar tranquilo que a gente está fazendo o melhor, né? você tocou num assunto e eu até ia fazer outra pergunta, mas eu acho que esse assunto é importante. Você falou do que não tem quase óvulo, né? E você falou também do hiperestímulo. Essa que não tem quase óvulo e elas estão. Eu chamo. Eu não sei se está certo isso, mas eu chamo de medidas desesperadas. O que seriam as medidas desesperadas no ponto de vista. É meu, Valdemar, senão não existe isso na medicina reprodutiva, tá? Nem outra. Mas as medidas desesperadas são pegar as coisas que estão saindo novas e que ainda estão sendo testadas no mundo, que estão saindo os primeiros trabalhos e tal, e já não usar no paciente, porque o paciente está, a gente não tem mais recursos, teria que mudar completamente a estratégia de tratamento, só que a paciente não quer pegar o óvulo doado, às vezes ela quer ainda tentar tal, e fazer com próprios óvulos, só que é uma situação difícil, porque tem que ser muito bem conversada. E você vem de uma clínica que, pô, vocês estão sempre no topo ali. Pegou notícia, pegou informação, pegou trabalho científico, já tem, vamos estudar isso, vamos ver o que a gente pode fazer de aplicação desse método para os nossos pacientes, exatamente para beneficiar o paciente. Mas como lidar com isso quando às vezes você está lidando com situações ainda que ainda não tem embasamento suficiente, mas que é legal, que funciona bem, que já tem publicações, mas ainda não tem embasamento suficiente para isso. Eu estou falando disso para rejuvenescimento ovariano, para técnicas de indução. Eu tenho um colega de outras clínicas que usam lá os hormônios de crescimento, sabe? Todas essas coisas ainda, na medicina a gente chama ainda que não tem níveis de evidência, né? A gente fala cientificamente falando. Mas eu sei que vocês abordam muito isso, eu queria saber como que é isso, como que vocês agem, porque isso é importante. Nossos ouvintes aqui já passaram, quem tem problema de fertilidade, que está nos ouvindo aqui, já passou por alguma situação em que, putz, vai ter que usar alguma coisa que não é padrão, mas eu vou ter que me submeter a isso ou eu quero me submeter a isso? Não, esse é um assunto bem interessante. Eu acho que é uma angústia que eu tenho muito, assim, né? A reprodução tem muita coisa. Eu acho que é uma das áreas da medicina que mais tem coisas ali, os add-ons que a gente chama, de que tem estudos defendendo, mas que não é consenso, né? Diagnóstico de endometrite é super difícil, alvo de discussão. Uso de suplementos, GH, outras coisas, esses rejuvenescimentos ovarianos. Então, é complicado isso. Eu acho que eu tento ter um bom senso, né? Primeiro, que é alguma coisa alternativa, mas que não causa malefício. Então, eu acho que o principal é ter a certeza de não causar malefício e ter alguma evidência realmente concreta de benefício, né?
Agora, coisas mais avançadas que vai envolver, por exemplo, igual a reativação folicular, essa de rejuvenescimento ovariano, tem um que envolve uma cirurgia, né? Você tirar fragmentos do ovário, picotar, pôr de volta lá. Daí, já acho que, como envolve um risco, eu não faço, né? Porque já seria algo complexo. Agora, algumas coisas mais simples, por exemplo, igual né, a gente fez um trabalho que a gente até apresentou um pôster no último Congresso de Reprodução Assistida brasileiro, que era sobre o paciente que tem uma alteração imunológica, que é o KIR, o uso de uma medicação que chama filgrastim, que tem estudos que defendem, né, mas que a literatura não é um consenso que tem na literatura. Mas a gente fez um trabalho e a gente mostrou muito benefício em umas situações específicas. Então, a gente é adepto disso, né, de algumas situações de GH eu uso com uma certa frequência, uso de hormônios de crescimento para aí melhor de qualidade ovular, principalmente em paciente mais velha, mas tem algumas coisas que têm limites, né? Eu até estou para escrever, até conversei com o Caio para fazer junto com o pessoal do Ideia Fértil lá do ABC, um trabalho para PRP nos ovários, né? PRP nos ovários e endométrio, que é algo que vem crescendo bastante, tem bastante artigo saindo, mas como ainda não teve desse suficiente, é determinado que só com protocolos de pesquisa, criar um protocolo de pesquisa mesmo, né? Eu acho que o essencial de fazer coisas mais alternativas é ter certeza de que não vai causar malefício, primeira coisa, né? E também não vai envolver um custo ali grande para a paciente. Porque a paciente é muito vulnerável ali. Se você falar que vai fazer o tratamento X, que vai aumentar 1% de chance dela conseguir, ela vai ser Ela que adepta. tiver que subir Ela todo vai dia no ser adepta. telhado, né? Exatamente. E eu vejo umas que passam algumas orientações, eu acho importante essas orientações globais de hábitos e tudo, mas que ficam extremamente rigorosas, que não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer tudo e tal. E ela está ali, às vezes, há meses seguindo orientações que a vida está insuportável daquele jeito, com um radicalismo muito grande. Porque a maioria, pelo menos, ela é muito adepta a tudo que você falar, né? Então, eu acho que a gente tem que ter bom senso, né? Sempre na cabeça, não causar malefício e também, né, não envolver aí custos adicionais grandes por uma coisa que não vai ter benefício. Vocês viram bastante ele falando de um princípio médico que é muito importante, que é a bioética, né? Que é a beneficência e não maleficência. Isso é um princípio que nós temos que seguir, né? Para a gente não errar também e entrar nos quesitos de imperícia e imprudência, né? Que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, exatamente, a gente vai fazer um método que pode, a gente não tem certeza do benefício, mas que não vai fazer mal ao paciente. Obrigado por você ter falado isso, porque eu acho que isso é uma mensagem extremamente importante, porque os pacientes, eles vão acreditar no que a gente quer, que a gente faça, e tem gente que vai eventualmente agir de má fé e isso vai fazer ganhar dinheiro em cima de coisas que não tem esse embasamento. Então é muito importante. Esse recado, olha, acho que vale todo o nosso podcast de informação mesmo, porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E deixar claro também, por exemplo, que é controverso. Tudo que é controverso eu deixo muito claro para o paciente, que é controverso. Algumas coisas, por exemplo, de tratamento de endometrite, eu pesquiso, né? Existe controvérsia no diagnóstico, então eu tenho os critérios que eu sigo e quando tratar. E aviso que não é consenso, e até porque também muitas vezes algumas pacientes vêm já contando uma experiência contra o médico, que às vezes é uma conduta diferente do que eu tenho, mas muitas vezes eu falo assim, olha, ele não está errado do que ele faz, eu faço diferente, mas se for seguir realmente o que tem estabelecido na literatura, ele está correto, né? Então, é, é difícil, eu acho que a reprodução tem muito disso, a gente tem que tomar cuidado para a gente também não entrar em tudo que tem uma pequena evidência e também onerando o tratamento, se tornando cada vez... começa a inventar muito adjuvante também, fica insuportável para a paciente, vai fazer soro disso, vai fazer tudo aquilo, não sei o quê, papapá, o tratamento começa a ficar uma coisa insuportável. Né? E perde até o foco. Mas a gente estava falando no começo de mídia social, de influência, né? Que a paciente já chega. Eu pego pacientes que estão pós-graduandas, sabendo Sim. tudo através da pseudociência, porque eu gosto desse nome, pseudociência. É uma ciência que o influencer vai lá, apresenta dois
gráficos ou 3 itens tirados de um congresso, de uma revista, e aquilo lá acaba virando uma verdade, Sim, né? Então, que eu vou resolver os meus problemas com isso que eu vi lá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que seguir a capacidade do médico, né? Eu sou filho de médico, e meu pai falava assim, ele já faleceu faz muito tempo, e ele falava sempre, 50% dos pacientes a gente trata só de olhar para ele, receber e ouvir, né? E depois os outros 50% vai da nossa capacidade de estudo, de saber lidar com a situação e capacidade técnica. Então, eu acho que é importante que todos entendam que a experiência do médico é importante também. sim. Então, aquele cara que faz aquele negócio que na vida científica fala, não, se não está publicado, não é válido, né? Mas aquela pessoa que faz aquilo há 20 anos, e eu passei por isso, eu estou contando aqui também, não é nem para eu ficar falando, mas é um assunto que eu acho legal para as pessoas saberem que quando eu era ainda estudante, eu estava na maternidade da minha faculdade, e tinha uma senhora lá que era uma parteira, cara, uma parteira. E ela fazia parto já há 40 anos. E ela fazia a recepção e nós, estudantes, estávamos ali com os residentes para fazer os partos. Quando ela falava, né, a dona Odina, quando ela falava não nasce por baixo, cara, até a professora Lenir, que foi minha professora da obstetrícia, ela falava assim, a Odina falou que não nasce, não nasce, cara. Então, assim, a experiência, ela é muito importante. Então, acho que a vivência do médico no assunto, a experiência do médico no assunto, ele não é pior ou melhor que o outro. Ele sabe o que ele está fazendo. O importante é que todo mundo consiga identificar isso. Rogério, vou aproveitar você para falar mais algumas coisas. Então, as frustrações, elas vêm e tem um negócio chamado pós-venda, né, na parte comercial, que na parte reprodutiva é onde, por muitos anos, houve um descaso, porque o médico ele gosta de fazer o tratamento e ele é fadado a se sentir bem porque ele é sucesso, ele faz o tratamento e o tratamento dele dá certo. No nosso caso da reprodução, a gente faz o tratamento e a gente sabe que não necessariamente vai dar certo, né? Mas por muitos anos, eu estou desde 98, né? Então, é muito tempo já. O maior drama do médico é o beta negativo, é o resultado negativo depois de um tratamento que foi lindo e o beta negativo. E que muitas vezes os médicos não sabem abordar o momento melhor, como conversar com o paciente, como trazer o paciente. Peço para o paciente vir para eu dar notícia. Num filme dinamarquês que a gente assistiu recentemente, um grupo, né? Eu achei muito bacana, eu falei disso num outro episódio. Eles diziam assim, se nós não ligarmos tal dia, tal hora, é porque você tem embriões para serem transferidos. Mas se tal dia, tal hora nós ligarmos, é porque vocês não vão ter embriões. Eu falei, cara, imagina, eles ficavam sentados ali esperando a hora. Olha, já são 9h01, não ligou, vamos ter embriões para transferir. E o cara, eu fiquei chocado com aquilo. Mas se você pegar o beta positivo, o beta, né, quando ela vai fazer o teste, ela fica as pessoas ficam, os casais ficam ansiosos para saber o resultado. E quando sai o resultado, eles vão interpretar e às vezes eles ficam perdidos na interpretação. E quando eles vão, às vezes, a tentar o contato com o médico não conseguem, eles demoram para saber, demoram, ficam angustiados. Como que vocês, na clínica, agem com relação aos resultados de beta-HCG? Nossa, o beta negativo é o que eu falo, a consulta de beta negativo é a consulta que, sim, a gente sai desgastado, né? Porque é desgastante porque é um sofrimento grande para o casal, é uma decepção, né? Eles estão ali, botaram toda aquela esperança e vem o negativo, é uma frustração muito grande, né? E muitas vezes a gente não tem explicação. É isso que é mais angustiante. Você falar, não engravidou por causa disso, mas não tem como explicação, né? Então, é muito difícil. Agora, eu acho que o grande importante nesse caso é você realmente acolher nesse caso. Porque o ser humano, a gente tem a tendência a evitar situações ruins, né? Então, isso até quando fala-se de erro médico também nessas situações, o grande problema daí do paciente até depois processar isso e tudo é exatamente porque aconteceu alguma coisa que não foi o esperado e ela não teve o apoio do médico depois. Exato. E muitas vezes é porque ele quer evitar aquilo que
aquela situação desagradável. E é aí que é o grande erro, porque, principalmente se foi algo que está dentro do esperado, né, dentro do possível, né, o esperado a gente sempre quer que engravide, mas se está dentro do possível, a maioria dos pacientes, eles podem estar muito mal naquela hora, mas eles vão entender, né? Lógico que tem paciente que deu negativo, ele fala, não, vou procurar outro e pronto. E está no direito dela, também está no direito totalmente dela. Mas eu acho que se você já teve a conversa prévia, então não foi uma coisa que do nada deu um negativo, você já tinha alertado de todas essas possibilidades e você dá esse apoio depois. Muitas vezes no dia que sai o beta, eu sempre mando mensagem quando sai o beta e mostrando o apoio, mas o que eu sempre falo assim, agora é o momento que é ter o luto, entendeu? Eu sei que porque é como se fosse uma perda mesmo, né? Então, vamos marcar, vejo um dia já para a gente marcar, para a gente realmente conversar direito. Às vezes ela quer já fazer algumas perguntas, eu já converso, ligo para ela. Mas também não acho que naquele momento é o melhor momento para falar de todas as possibilidades. Para falar, vamos conversar de novas possibilidades, vamos pensar, não desanima. Acho que tem que ter esse apoio. A enfermagem faz bastante isso também, né? Muitas mandam o exame para a enfermeira primeiro, então a enfermeira dá esse suporte e a gente acaba sempre ligando para ela para conversar ou manda mensagem e depois marca logo uma consulta para conversar. Que às vezes a paciente não quer naquele momento. Ela falou, não quero. Você deu o apoio dela, ela falou assim, eu não quero conversar a respeito agora, tal, tenho que amadurecer. E depois ela está preparada para conversar. Isso é uma situação que é muito interessante porque a mulher, eu acho que pelo ciclo hormonal dela, ela tem esse teste negativo. Se a gente pensar na fisiologia, a mulher sempre está esperando engravidar, né? Sim. Ela sempre ovula e tá o corpo dela esperando para uma gravidez. E quando ela tem esse negativo, ela fica mal, ela tem esse luto. Assim que ela menstrua, ela tem forças, ela sai desse luto e vem forte e o marido ainda está no luto, né? Ou o parceiro, a parceira ainda está sofrendo e a mulher já tem forças, né, para isso. E é uma verdade, a gente tem que respeitar esse momento e ver qual que é o momento mais adequado para conversar com ela sobre as próximas possibilidades. Mostrar-se receptivo, assim, quando você quiser falar sobre novas possibilidades, a gente conversa, mas mostrar o apoio. Eu acho que não tem coisa pior do que para a paciente, nesse negativo, ela sentir que ela foi abandonada, como assim, me deram atenção até fazer o tratamento, e agora que eu não dá mais fui abandonado, né? Então, porque é muito sofrido para a paciente, né? Passar por tudo que passou, e às vezes, né, esse negativo não foi um tratamento que ela fez, para conseguir aquele embrião foram várias coletas, tudo. A gente está chegando perto do fim, mas eu tenho um assunto que eu preciso lidar, porque eu não posso deixar de pegar a sua experiência nisso, né? Tem um tópico que é a falha repetida de implantação, né? E o que é falha repetida de implantação? Você coloca embriões, está tudo lindo, embrião bonito, estudado, euploide, né? Que é o embrião normal, e vai lá e não gruda, e não faz. E a paciente faz 3, 4, 5 tratamentos, entra... Todo mundo, até nós, né? A gente entra em desespero ali, fala, cara, o que a gente vai fazer para resolver essa mulher, né? Como que a gente vai ajudar a engravidar, né? Eu tenho certeza absoluta que vocês fazem a abordagem de todas as pesquisas, mas eu percebo médicos que cada vez que não dá positivo, ele tem como se fosse uma carta na manga para pedir algum exame para poder falar, não, agora a gente vai fazer isso daqui e vai... Agora, dependendo desse resultado, a gente vai no próximo embrião, vai conseguir tal. Mas, no fundo, na primeira tentativa, na segunda, eu vejo que os pacientes aceitam, tem uma coisa nova, então vamos pesquisar alguma coisa nova, tal. Mas, de verdade, o correto é a gente já ter feito isso previamente, né? A gente já ter investigado. Você tem algum... Claro, ninguém tem, tá? Mas você tem algum truque na manga para lidar com a falha de implantação, cara? Assim, que é um assunto bem difícil, né? Eu sou a favor disso, de aquela transferência a gente tem que fazer para dar certo na primeira. Então, eu pesquiso tudo o que tem realmente evidência, né? Agora, como a gente discutiu, na reprodução tem coisas que já são muito controversas. Então, isso eu deixo para um segundo momento. Eu tenho exames que eu
antes de fazer, que eu pesquiso. Então, vou pesquisar sempre adenomiose, pesquiso endometrite antes, já faço isso antes, na primeira transferência. Deu negativo, eu já faço uma pesquisa mais da parte imunológica, Kira, essas coisas eu não faço de início, alguns exames que eu peço quando tem uma falha. Mas tudo também depende do quantos embriões tem, do como que foi, o quão fácil foi ter aquele embrião ou não. Aquela paciente que fez 5 coletas, né, já está ali com 42, 43, conseguiu no quinta coleta, conseguiu ter um embrião euploide, eu vou ter uma tendência a fazer, já investigar tudo de uma vez, mesmo com baixa evidência. Agora, com uma falha, eu já pesquiso tudo que para pesquisar. A partir daí, né, eu posso até tentar associar alguma coisa mais alternativa ali no tratamento, tudo mais. Não tem mais o que pesquisar, né? Eu não acho que tem que ser a cada falha uma nova pesquisa. Eu acho que tem que fazer tudo que tem evidência e tudo que eu acredito, né? Tem o que eu realmente acredito e tem evidência total e tem os que eu deixo para uma situação de falha. Mas na primeira falha eu já pesquiso tudo. E daí não tem mais o que pesquisar. É tentar de novo. Eu até tive um caso recente de uma paciente que ela fez 10 transferências e já tinha passado com outros médicos, já feito transferências com 2 outros médicos diferentes. Comigo já tinha tido umas 2, 3 falhas também. E foi agora na 10ª engravidou, né? Acontece, né? A gente ainda tem muitas lacunas de A conhecimento. gente não tem esse poder, né, sobre a Exatamente. morte nem sobre o início da vida, né? Essa é uma grande verdade. Olha, é tão bom conversar com quem entende do assunto, gente, vocês não têm noção. Porque tudo isso que está sendo falado aqui é experiência, tá? A gente sabe que tem colegas médicos que são muito inteligentes, são muito novos, tem muita coisa ainda pela frente para viver e que estudam muito, né? Então, o que a gente passa com todas essas informações não é que só a experiência é importante ou não. Não vejo desse lado. Eu acho que o conhecimento é importante também, né? A gente precisa ter conhecimento para poder lidar com esses casos, são difíceis. A jornada do paciente, ela é uma necessidade estrutural de um tratamento, estrutural. Não dá para um paciente ter uma experiência ruim. A experiência do paciente é muito importante para que o tratamento flua bem. É claro que existem situações que são difíceis, né? Então, saber lidar com tudo isso é o que a gente discutiu aqui. E eu agradeço, Rogério, demais as suas palavras e as suas informações, porque eu acho que isso enriquece muito para quem está nos escutando. E eu queria só que você deixasse uma mensagem final. Você pode até olhar ali para a câmera, né? Para quem estiver assistindo no YouTube. Se deixasse uma mensagem final assim, cara, que você que está aí batalhando para ter um filho, seja com a forma que você for fazer, produção independente, seja casal homo, casal hétero, qualquer coisa, mas qual mensagem quando vai entrar, né? O que tem que estar preparado para entrar no tratamento, cara? Eu acho que o que é importante é que o tratamento exige comprometimento, exige dedicação, né? Tem que estar focado, né? Quando entra nessa jornada. Pergunte ao máximo tudo de informação. Se o médico espontaneamente não está falando, pergunte e confie no médico que você está passando, né? Não tem coisa pior do que depois você ficar se arrependendo disso. Então, confie em quem você está fazendo e daí confie realmente e siga tudo que ele está falando, né? Eu acho que é importante esse comprometimento, é importante ter fé, tem que saber que nem sempre vai ser no teu tempo, então tem que ter calma, tem que ter paciência, porque realmente, às vezes não vai ser na primeira coleta, às vezes vai ter que fazer tratamentos de alguma outra coisa antes de fazer essa transferência, e às vezes não vai ser do jeito que você esperava. Então, hoje, a maioria das pacientes vai conseguir, de alguma forma, engravidar. Nem sempre vai ser da forma que inicialmente planejou, né? A gente tem que entender que nem sempre também o que a gente quer vai ter que ser daquele jeito. Por exemplo, tem muita paciente que já chega pensando, eu quero gravidez gemelar, né? E o que não é o recomendado. Às vezes acontece, mas não é o mais indicado, né? A gente nem sempre tem que ser do jeito que a gente quer. E às vezes
tem alta chance, mas vai ter que ser talvez com óvulo doado, um banco de sêmen. Então, a gente tem falhas de implantação realmente, mas é uma pequena parcela que realmente tem falhas repetidas em implantação. A maioria vai dar certo, mas tem que ter paciência, né? Saber ouvir também, tentar desmistificar algumas coisas, né? Às vezes a gente não aceita algum tipo de tratamento por algumas convicções que tem, às vezes, sem muita realidade. E saber ouvir, saber abrir um pouco assim, a cabeça para as possibilidades e ter fé. Como eu falei, que tem situações que a gente mesmo pensaria, né, que não daria certo. Acreditar que vai dar certo é fundamental. Fundamental. Obrigado. Rogério, cara, obrigado por ter vindo, ter aceitado o nosso convite. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Ótimo. É um bate-papo, acho que só tende a acrescentar para nós dois e para todo o público que está nos ouvindo. Eu que agradeço o convite. Gosto muito de falar sobre o tema. Se me deixar aqui, eu vou ficar aqui o dia inteiro Assim que é gostoso. falando, né? E é importante isso, né? Eu acho que ter informação, né? Quanto mais informação a paciente tem, mais ela consegue enfrentar essa jornada que não é fácil de uma forma mais tranquila. Esse foi mais um episódio do Fertilicast. Lembrando que estamos nas plataformas de áudio e vídeo. Se você gostou, compartilha e pode nos seguir também aqui no link abaixo.